Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor me colocou no coração se encontra em Gênesis, capítulos número 1, versículos número 2. Diz assim: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Irmãos, que me chama a atenção, a Bíblia diz que a terra era vazia e sem forma. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora percebe, o Espírito se movia, mas a terra era vazia e sem forma, e tinha o mover do Espírito. Então percebe, por mais que tinha o mover do Espírito ali, você vê a terra sendo vazia e sem forma. Então percebe, o Espírito se movia, mas a terra continuava vazia e sem forma. Porque não adianta ter mover do Espírito no ambiente, mas você não tem uma mudança de vida. Percebe, a terra era vazia e sem forma. O Espírito está se movendo sobre uma terra que é vazia e sem forma. Então percebe, por mais que tenha mover do Espírito, a terra continua na mesma. Porque não adianta estar marchando, não adianta estar falando em línguas, não adianta estar profetizando, não adianta ter dons, mas não ter mudança de vida. Tudo isso é mover do Espírito. Percebe que a terra era vazia e sem forma, o Espírito se movia sobre uma terra que é vazia e sem forma. Aí percebe que vai trazer preenchimento para a terra. É quando Deus diz, haja luz, houve luz. Quando Deus faz separamento, percebe, quando Deus começa a falar com a terra, o que sai da boca de Deus é preenchimento para a terra. Então percebe, não é o Espírito que preenche a terra, é a palavra que sai da boca de Deus que preenche a terra. Porque Jesus fala que o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra que traz preenchimento para a terra, não é o Espírito que tem mover, que trouxe preenchimento. Percebe, está tendo mover do Espírito, mas o que traz preenchimento é o que sai da boca de Deus. Porque Jesus disse, o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O Espírito traz dons, o Espírito traz mover, mas só a palavra traz preenchimento. Eita Jesus. O salmista diz, tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. É a palavra, irmão. Agora escuta isso. A Bíblia diz que o Espírito se movia sobre uma terra que é vazia e sem forma. Então percebe, não é só porque teve o movimento do Espírito que teve mudança. Porque percebe, o Espírito está se movendo, mas a terra continua só vazia e sem forma. Continua na mesma. É o que sai da boca de Deus, seus preenchimentos, não é o mover do Espírito. Porque não é só porque teve movimento, não é só porque teve barulho que teve mudança. Isso não é avivamento. Avivamento é transformação de vida, filho. Olha o que Paulo disse, presta atenção numa coisa. Vamos para 1 Coríntios. 1 Coríntios 13, diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que retine. Agora olha que tremendo. Paulo disse, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei como um sino. Pera aí, sino faz barulho. Aí Paulo diz que não tiver amor é como sino, porque tem gente que só faz barulho, mas não tem amor. Não adianta falar em línguas, filho, e não ter amor. Filho, falar em línguas não significa que você está cheio. Quando você vê a pessoa pulando, rodando, falando em línguas, isso aí é mover do Espírito, mas isso não significa que ele está cheio. Você quer ver como que eu sei que a pessoa está cheia? É simples. Olha o que Paulo vai dizer em Gálatas. Paulo vai dizer em Gálatas 5:22, Paulo vai dizer assim. Presta atenção, em Gálatas 5:22, Paulo disse, mas o fruto do Espírito é amor, domínio próprio, mansidão, amabilidade. Percebe-se que Paulo vai falar em Gálatas 5:22 a respeito dos frutos do Espírito. E o fruto do Espírito é amor. Peraí, se em Gálatas fala que o fruto do Espírito é amor, então significa que amor é fruto, certo? Porque Paulo fala que o fruto do Espírito é amor, domínio próprio, mansidão. Agora é interessante que Paulo disse em Coríntios 13, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, não tiver amor, nada serei. Então Paulo está dizendo, eu posso ter amor, eu posso falar em línguas, ou seja, eu posso ter dom de línguas. Mas se eu não tiver amor, ou seja, eu não tiver fruto, para nada serei. Não adianta ter dom e não ter fruto. Não, vou repetir. Não adianta ter dom e não ter fruto. O mesmo Espírito que traz dom para a igreja de Coríntios, é o mesmo Espírito que traz fruto para a igreja de Galácia. O Espírito é o mesmo. Eita, Jesus, então tem que ter dom e tem que ter fruto para ser cheio. Não é só porque está falando em línguas que está cheio. Falar em línguas é dom, filho. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12. Olha o que Paulo vai falar. Paulo vai falar dos frutos. Dos dons do Espírito. 1 Coríntios, Paulo vai falar assim. Há vários tipos de dons. 1 Coríntios 12. Há vários tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aí ele vai falar assim, 1 Coríntios 12:10. Há outro, operações de milagres. A outro, profecia.
a outro o discernimento do Espírito, a outro é dada a variedade de línguas, a outro capacidade de interpretá-la. Mas um só é o mesmo, o Espírito realiza todas essas obras, distribuindo cada um individualmente como ele quer. Peraí, percebe que os dons é individualmente, ou seja, tem coisa que Deus vai me dar que é individual, é pra mim, é individual. Tem coisa que Deus vai dar individual para você, por exemplo, Deus pode dar o dom de línguas para você, e pode dar o dom da ciência para mim, é individual os dons, não é igual. O Espírito é o mesmo, mas a forma de entregar é individual. Agora escuta, aí Paulo vai dizer que falar em línguas é dom. A igreja de Coríntios tinha dom, a igreja de Galácia tinha fruto. Aí percebe que Paulo vai falar assim, mas o domínio próprio é fruto, porque em Gálatas 5:22 ele vai dizer, amor, domínio próprio, mansidão, tudo isso é fruto. Agora peraí, falar em línguas é dom, mas ter domínio é fruto. Porque tem gente que tem um dom de línguas, mas não tem o dom de segurar, não tem o fruto de segurar a língua. Não vou repetir. Tem gente que tem um dom de línguas, mas não tem o domínio próprio na língua. Porque Paulo vai dizer que domínio próprio é fruto. Então peraí, dom é falar em línguas, mas domínio próprio na língua é fruto. Porque tem gente que fala em língua, mas a língua dele é maior do que o dom que ele tem. Agora escuta, olha que tremendo, Tiago vai dizer que aquele, olha que tremendo, irmão, muito forte, olha que tremendo. Eita Jesus, olha que tremendo, irmão, só um instante. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia vai dizer no livro de Tiago que aquele que conseguir dominar a língua é considerado o quê? Perfeito. Olha que tremendo, irmão, peraí só um instante. A Bíblia vai dizer no livro de Tiago a respeito da língua. E no livro de Tiago vai dizer assim, ó. Presta atenção, Tiago. Olha que tremendo. Olha que tremendo, irmão. Olha que tremendo isso aqui, só um instante. Olha o que a Bíblia vai dizer em Tiago. Tiago 3, versículo de número 6 ao diante vai dizer assim. Ora, a língua é um fogo, um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do corpo e contamina todo o corpo inteiro. E põe em chama toda a carreira da humanidade. Também ela é posta pelas chamas do inferno. Agora o 8. Mas a língua ninguém é capaz de domar. Pera aí. Tiago 3,8 vai dizer que ninguém é capaz de domar a língua. Pera aí, ninguém é capaz de domar. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele dá o fruto do quê? Do domínio próprio em Gálatas 5:22. Pera aí. Por que o Espírito Santo dá o dom de domínio próprio? Por que ele dá o fruto, perdão? Porque isso aí não é dom, é fruto. Por que ele dá o domínio próprio? Porque ele sabe que ninguém consegue dominar o que? A língua. Aí o dom, o fruto, é para dominar a língua. Agora percebe, você não consegue dominar a língua por si mesmo, mas o Espírito Santo, ele dá o domínio próprio, o fruto do Espírito é o domínio próprio. Então por isso que ele dá domínio, para você dominar a língua. Porque não adianta você ter dom de línguas e não ter o dom de segurar a língua. Eita Jeová. Porque a Bíblia diz que não pode jogar fonte de água doce, fonte de água amarga da mesma fonte. Porque tem gente que está falando em línguas uma hora e depois está falando palavrão. Porque tem gente que uma hora está profetizando e depois está bendizendo maldade por mão. Não pode ser assim, meus irmãos. Por isso que ele fala, não pode jogar fonte de água doce, fonte de água amarga da mesma fonte. Agora escuta. Então quer dizer, não é só porque a pessoa está falando em línguas, está machando, que significa que ela está cheia. Não é isso, irmão. Isso aí significa que ela tem dom do Espírito. Isso aí é movimento do Espírito. Percebe lá em Gênesis. A terra era vazia e sem forma, o Espírito se movia sobre a face das águas. Percebe? Tinha um mover do Espírito, mas a terra continuou na mesma. Então, rodopiar, falar em língua, sair, filho, é tudo mover do Espírito. Mas isso não significa que a pessoa está cheia. Está cheio é saber se ele tem fruto do Espírito. Aí você vai saber. Eita Jesus. Aleluia, escuta. Agora vamos para Coríntios. Coríntios 13, versículos número 8, Paulo vai dizer assim. Mas o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. As línguas cessarão. Havendo ciências, passará. Paulo diz que o amor não se acaba. Mas profecias, dons de línguas, dom da ciência, tudo isso vai acabar. Mas que vai permanecer o amor. O amor não acaba. Paulo diz que o amor não vai acabar. E o amor é o quê? Em Gálatas 5:22 é fruto. Então percebe, os dons vai cessar, mas os frutos permanecerá. Jesus disse, eu escolhi vocês para irem darem fruto, o seu fruto permaneça. Percebe que o fruto é amor. Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, domínio próprio, mansidão. Aí Jesus disse, escolhi vocês para irem darem fruto, o seu fruto permanece. O fruto que Jesus escolheu para você permanecer é Gálatas 5:22, amor, domínio próprio, mansidão. Isso não acaba, isso é permanente.
Tá entendendo? O fruto vai permanecer, os dons vai cessar. Então uma pessoa não está cheia pelo fruto, pelo dom, perdão. Uma pessoa não está cheia pelo dom, ela está cheia pelo fruto. Porque é o fruto, filho, que mostra que de fato quem está cheio. Tá entendendo? Aprenda a diferenciar quem está cheio e quem não está. Porque tem gente que fala em línguas e você olha e fala, nossa, que mistério, ele está cheio. Não é porque está falando em línguas que está cheio. Porque não adianta falar em línguas e não ter domínio. Porque em Gálatas 5:22 vai dizer que o fruto do Espírito é domínio próprio. Então, como eu sei que a pessoa está cheia? Quando ela tem domínio. Como eu sei que a pessoa está cheia? Quando tem fruto. Os dons tem que ter, mas tem que também ter fruto. Porque o mesmo Espírito que dá dom é o mesmo Espírito que dá o quê? Fruto. Então como pode a pessoa falar em língua e depois falar palavrão? Se o Espírito que dá o dom é o mesmo que dá fruto. O mesmo Espírito que fala em língua é o mesmo Espírito que traz o quê? O domínio próprio. Então percebe que o problema não está no Espírito, o problema está na pessoa. O problema não está no Espírito que traz o dom. E nem no Espírito que traz fruto. O problema está na pessoa que não tem domínio próprio. É ela. Então, filho, a pessoa você não pode identificar ele, que está cheio por causa que ele fala em línguas estranhas. Não estou dizendo, irmão, que você não tem que ter dom. Claro que tem que ter dom. Paulo fala, não proíbe falar em línguas, mas busque. Tem que buscar os dons. Mas uma pessoa não é identificada que está cheia porque fala em línguas. Não é isso. Você não pode identificar uma pessoa cheia só porque está falando em línguas, só porque está entregando profecia. Não é isso, irmão. Não é isso. Porque cheio não é aquele que entrega a profecia. Cheio é aquele que tem domínio para viver aquilo que entregou. Eita Jesus. É muito forte, irmão. Eita Jeová. Você está entendendo isso aqui? Paulo vai dizer que o amor não se acabará, mas os dons de profecia de línguas vão cessar. Os dons vão acabar, mas o amor permanecerá. Amor é o fruto que você vai deixar. Então o amor que permanece. Paulo vai dizer ainda que eu falo a língua dos homens e dos anjos. Se eu não tiver amor, serei como um sino. Ou seja, se eu faço barulho se eu não tiver amor. Que adianta eu falar em línguas, fazer barulho, mas está vazio pelo lado de dentro? Falar em línguas não significa que ele está cheio. Lembra de Gênesis 1:2? A terra era vazia e sem forma, o Espírito se movia. Percebe? A terra era vazia e sem forma, o Espírito se movia. Agora o que adianta o Espírito se mover, mas a terra continuar na mesma? O que adianta falar em línguas, mas não ter mudança? O que adianta profetizar, mas não ter mudança? Tudo isso é dom, filho. Dom Deus não revoga. Olha que tremendo, irmão. A terra era vazia e sem forma, o Espírito se movia, mas a terra continuava na mesma. Percebe? O que trouxe preenchimento para a terra quando Deus disse, haja luz, houve luz. Quando Deus disse, haja separação, percebe? Era o que saía da boca de Deus que preenchia a terra e não o mover do Espírito. Não é só porque teve barulho, teve movimento, teve mudança. O que traz mudança para a vida de uma pessoa é a palavra. Jesus disse, o homem não viverá só de pão, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. É isso que traz mudança para a vida de uma pessoa. Tá entendendo? Porque a Bíblia diz assim, filhinhos, escrevi para que vocês sejam fortes. E vocês vencerão o maligno, porque a palavra de Deus permanece em vocês. O que faz a gente vencer é isso aqui, ó. Não é movimento, faz a gente vencer a palavra. Não é só porque teve movimento que teve mudança. Olha que João disse, escrevi para que vocês, filhinho, vençam o maligno, porque a palavra de Deus permanece em vocês. Então vocês só vencem, porque a palavra está em vocês. O salmista do Salmo 129 vai dizer, como pode um jovem manter pura sua conduta? Aí ele faz uma pergunta, como pode um jovem manter pura sua conduta? Ele diz, observando a palavra do Senhor. Você só consegue manter pura a conduta através da palavra. Não através do movimento, é através da palavra. Porque não adianta ter avivamento, não adianta ter movimento sem palavra. Não adianta, filho. Avivamento sem palavra é só movimento sem mudança. Eita, meu Deus do céu. É muito forte. Tá entendendo? Movimento sem palavra é movimento vazio. Percebe? A terra era vazia e sem forma. Percebe? Olha que tremendo. Primeiro tinha mover do Espírito. Não tinha palavra. Tinha primeiro mover. No princípio criou Deus, os céus e a terra. A terra era vazia e sem forma. O Espírito de Deus se movia. Então percebe? O que tinha primeiro ali era mover, mas não tinha palavra. A palavra foi depois, no 3, quando Deus disse, haja luz. Então percebe? Antes de Deus falar, primeiro tinha o quê? Movimento. Mas não adianta ter movimento sem palavra. Movimento sem palavra é movimento vazio. A terra era vazia e sem forma enquanto não tinha a palavra. Porque é a palavra que traz preenchimento para a alma do homem. A palavra de Deus que penetra as juntas e médulas do coração mais íntimo do homem. Tá entendendo? É a palavra que traz mudança. Olha que forte, irmão. Olha que tremendo. Aprenda a identificar uma pessoa cheia. Reflita nisso em nome de Jesus. Foi até aqui que Deus me deu. Que Deus fale contigo.